Bom, professor, bom dia. Eu estou aqui para explicar como eu consegui chegar ao resultado da questão que o senhor nos passou. E simplesmente explicando, é que principalmente nós temos essa equação como sendo uma equação básica para poder se fazer. Como é que eu posso explicar? Resolver uma função vetorial achando o comprimento do arco, mas que é colocado como L, que L é igual à integral de A até B da raiz de dx dθ elevado ao quadrado mais dy dθ elevado ao quadrado dθ. E bom, se a gente for simplesmente resolver essas derivadas que tem aqui dentro, vai ficar algo muito grande e consecutivamente alongar mais esse cálculo, e é algo que não queremos, né? Então nós buscamos simplesmente resolvendo isso tudo, dá para simplesmente substituir o dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado sobre dr dθ ao quadrado mais r ao quadrado, que é simplesmente resolvendo isso aqui sem derivar as funções que tem a de r, a função de r, e simplesmente colocar lá no cálculo para ir mais simplificado, mais direto, né? E bom, que fica assim, ó, L igual a integral de A até B da raiz de r ao quadrado mais dr dθ ao quadrado dθ. E bom, a função que nos foi dada é essa aqui, 1 mais seno. E os limites de integração que foram postos foi de 0 até 2π. E eu simplifiquei dividindo essa integral, ou dividindo esses limites de integração por menos π ao quadrado, menos π sobre 2 e π sobre 2. Pois com um vídeo que eu vou adicionar, que eu fiz o gráfico no GeoGebra, vai mostrar que ele está entre e eu coloquei menos π sobre 2 e π sobre 2, pois como é, meu pai? No gráfico dessa função, se eu mudar os limites de integração por esse daqui, vai ficar simplesmente a metade da função. E no final eu só precisarei multiplicar, que vai dar o comprimento total do arco. Porque usando esses limites de integração eu vou estar dividindo a integral, dividindo o gráfico, e simplesmente multiplicar, e consecutivamente só multiplicar por 2, que vai ficar muito mais simples de resolver. E bom, e fica assim, substituindo as incógnitas, sei lá, substituindo todos os valores em seus respectivos lugares, o comprimento do arco vai ficar igual a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 na raiz quadrada de 1 mais seno ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado dθ. Bom, e resolvendo esse parênteses de 1 mais seno ao quadrado, ele há de ficar 1 mais 2 seno de θ mais seno ao quadrado de θ e mais cosseno de θ ao quadrado, que é o que já está aqui. E simplesmente, e como o seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1, eu simplesmente hei de substituir por 1. E que vai ficar 2 mais 2 seno de θ sobre dentro da raiz quadrada dθ. E colocando o 2 em evidência, ele há de ficar 2, aí abre parênteses, 1 mais seno de θ, fecha o parênteses, dentro da raiz. E como aqui está multiplicando, eu vou poder tirar ele em forma de raiz. Aí vai ficar, o comprimento do arco vai ser igual a integral de menos π sobre 2 e π sobre 2. E bom, como aqui está em evidência e está multiplicando, eu vou poder simplesmente tirar ele da raiz
que vai ficar o comprimento do arco igual a integral de menos π sobre 2 e π sobre 2, a raiz quadrada de 2, multiplicando a raiz quadrada de 1 mais seno de θ. Como ele é uma constante, o raiz de 2, eu simplesmente vou levar ela para fora da integral, que vai ficar desse modelo. E continuando com a resolução, eu vou, como não é possível tirar isso da raiz assim desse jeito, eu vou racionalizar ela, multiplicar ela por raiz quadrada de 1 menos seno de θ sobre raiz de de 1 menos seno de θ, que há de ficar desse jeito, raiz de 2 vezes a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 na raiz quadrada de 1 mais seno de θ e 1 menos seno de θ sobre a raiz quadrada de 1 menos seno de θ de θ. Bom, e como se pode ver, adquirimos esse produto notável. 1 mais seno de θ vezes 1 menos seno de θ. Resolvendo esse produto notável, vamos ter que o comprimento do arco é igual a raiz de 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, com os limites de integração sendo esses, raiz de 1 menos seno de θ ao quadrado sobre raiz de 1 menos seno de θ de θ. Vai ficar igual. Bom, aqui eu só substituir por A e por B para ficar mais simples e simplesmente só mudar no final. Pois isso aqui, para não ocupar muito espaço. Como isso aqui, 1 menos seno de θ ao quadrado, não se pode resolver do mesmo jeito, eu simplesmente vou substituir por uma identidade trigonométrica, que vai ficar igual a cosseno de θ ao quadrado. E a partir daí, eu vou simplesmente cortar o quadrado do cosseno com o quadrado da raiz. Vai ficar igual a raiz de 2 vezes a integral de A até B, que é menos π sobre 2 até π sobre 2, do cosseno de θ, dividido por menos 1, dividido pela raiz de 1 menos seno de θ, de θ. E, bom, aqui no momento eu vou ter que usar a regra da substituição para poder resolver esse problema, porque não tem como, para ser uma forma simples de retirar esse. Bom, e a partir desse resultado vamos ter que usar uma regra da substituição para poder tirar esse 1 menos seno de θ, que eu vou pegar ele como a função substitutiva aqui e colocar u, que vai ser a minha substituição, igual a 1 menos seno de θ. Derivando esse u, ele vai ficar igual a menos cosseno de θ de θ. Pois o 1, como ele é constante, ele vai ficar zero. E o seno, derivando o seno, ele fica cosseno, mas como tem um sinal de menos aqui, vai ficar menos cosseno de θ. E trazendo esse cosseno para cá, para simplesmente termos o dθ aqui para poder substituir aqui na equação, vai ficar menos du sobre cosseno de θ. Substituindo no cálculo, vai ficar o comprimento do arco vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a integral de A até B de cosseno de θ sobre raiz de u, que u é a função que a gente pegou, que é 1 menos seno de θ, multiplicando pelo u de θ, que vai ficar, que se transformou em menos du sobre cosseno de θ. Cortando este cosseno com esse cosseno por conta da multiplicação e levando o negativo para fora, ele vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes a integral de A até B du sobre raiz de u. E para resolver eu achei muito mais simples, simplesmente retirar o u de dentro da raiz, elevando ele colocando ele a du sobre raiz, Bom, e chegamos aqui.
A partir daqui eu vou simplesmente, como tá, basicamente está 1 sobre raiz de u, eu vou simplesmente tirar esse u da raiz e elevar ele a meio e colocar ele para cima, colocando ele como negativo, por ele estar embaixo do 1, que vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes a integral de a até b de u elevado a menos meio du. Resolvendo isso, vai dar que o comprimento do arco é igual a menos raiz de 2 vezes o u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 com os limites de integração de a até b, que é de ser substituído na equação em u no momento, né? E vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes u elevado a meio sobre 1 ou sobre meio de a até b, substituindo a em b, que vai ficar igual a menos raiz de 2, abre o colchete, 2 vezes raiz de u, que é simplesmente colocando isso aqui de volta na raiz e pegando o primeiro pelo inverso do segundo, como é uma fração, que vai ficar 2 vezes raiz de u, com os limites de integração de menos 2, ou menos π sobre 2 e π sobre 2, que vai dar que o comprimento do arco é igual a menos π sobre 2, ou menos raiz de 2 vezes 2, e tirando colocando de volta a equação, a função normal que a gente tinha substituído, vai ficar raiz de menos 1 menos, ou a raiz de 1 menos seno de θ, tendo que substituir θ em menos π sobre 2 e π sobre 2, que vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes 2 multiplicado por, substituindo f de b, que é essa função toda, e menos f de a, por ter resolvido a integral. Menos raiz de 2 vezes, eu simplesmente evidenciei o 2 aqui para poder simplesmente mudar o... Vai ser a única coisa que vai ser alterada, vai ser esse 1 menos seno de θ, porque ele vai ser a única variável que vai ser a substitutiva delas. Aí coloquei isso, aí 2 vezes, aí abre o parênteses, raiz de 1 menos seno de π sobre 2, menos a raiz de 1 menos seno menos π sobre 2, que vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes 2, abrindo parênteses, raiz de 1 menos a raiz de 1 menos multiplicado a menos 1, que vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes 2, vezes abre o colchete, 2 vezes menos raiz de 2, que vai ficar igual a menos raiz de 2 vezes, abre o parênteses, menos 2 raiz de 2, que vai ficar que o comprimento do arco é igual a 4 unidades. E como eu disse no começo que ele vai ser simplesmente, essa parte vai ser simplesmente a metade, eu vou simplesmente multiplicar por 2, para complementar o comprimento do arco. Então o comprimento do arco vai ser igual a 8 unidades. E bom, é isso o resultado. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. O aplicativo que eu vou usar para poder fazer o gráfico no GeoGebra é o calculadora gráfica do GeoGebra mesmo. Bom, primeiro a gente adiciona um cursor deslizante para poder, ele vai ser o medidor de proporção do tamanho do gráfico. Calma aí, só um momento. Tinha que ter tirado as coisas. Aí aqui eu vou adicionar o valor mínimo que ele vai ter. E o máximo que ele vai ter pode ser qualquer um, vai de escolha. E eu vou botar para ele para cada passo seja de 0,01. Ok, vou poder mudar esse
coisa para cá. E eu vou adicionar mais outro cursor deslizante. E esse, dessa vez, eu vou botar em 0. Esse aqui ele vai ser o de graus. Mas como o meio que me veio aqui pelo celular foi colocar assim em graus e não em radianos, eu vou deixar assim mesmo, em 0 graus no mínimo e 360 graus no máximo. E o passo dele eu vou botar em 0,01. E tá lá. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar em 0 a 6,83, que basicamente é 2π. E bem, aí eu simplesmente mudo aqui a variável pela que eu vou colocar dentro do... Não é que eu vou colocar dentro mais uma variável que eu vou poder tá deslizando ela para que seja formado o gráfico, que nesse caso vai ser θ. Ok, aí agora eu vou colocar a função que eu vou usar, que ela tem que ser escrita como função de RT, só um momento, de RT vai ser igual a, que vai ser só simplesmente aquele cursor para aumentar a proporção do gráfico, aí abre parênteses, 1 mais o seno de T. Não tem que ser o de θ, mas tem que ser de T. Já vocês vão entender melhor, o senhor vai entender melhor por quê. Aí aqui eu vou adicionar uma expressão algébrica, que é mais vista por esse pontinho aqui, ó. Nesses 3 pontos, aí eu posso escolher qual a função que eu vou poder usar: programação, probabilidade, função matemática. Eu vou escolher todos os comandos e vou em busca de uma função chamada curva. Deixa eu ver. Essa aqui, que eu vou clicar agora, curva. Aqui ela vai estar simplesmente me mostrando a curva da função 1 mais seno. E dentro dessa função curva aqui eu vou colocar as expressões, que vai ser... Só um momento, vou ter que colocar de novo. Aqui. E simplesmente repetir R de T vezes cosseno de T. É o cosseno de T aqui ainda. Aí vírgula, que é para colocar outra expressão. Esse aqui no caso vai ser o de x. Uma expressão de x. E agora o próximo aí vai ser... Aqui. RT vezes seno de T também. Agora o próximo vai ser a variável que eu vou modificar, que é o T. E cada expressão é separada por essa vírgula. O T. Aí agora, para começar, o valor mínimo de T vai ser 0 e vai até θ, que foi a variável que eu coloquei aqui no curso deslizante. Esse aqui. Para mim poder variar ela. Que vai ser θ. Ok. Aí tá feita. Aí, ó, a partir do que eu vou deslizando aqui, ela vai se formando a curva. Simples assim. Eu espero que tenham compreendido. E essa função aqui, como é que eu fiz lá, a variação da integral que eu vou tirar lá vai ser de 0 a 2π. Mas, como foi ensinado na aula, eu posso simplesmente pegar a metade do gráfico, a metade do gráfico que está sendo feito na função, e no final simplesmente multiplicar o resultado por 2, que vai ser a mesma coisa. Nesse caso eu vou pegar
Lá na integral eu vou substituir ele por menos π elevado não, menos π dividido por 2 a π sobre 2. O A vai ser menos π sobre 2 e o B vai ser π sobre 2. Para poder pegar simplesmente esse lado direito do gráfico. E no final multiplicar o resultado por 2 para poder dobrar o gráfico, simplesmente. E é isso. Muito obrigado.